Olá, sejam bem-vindos ao InspiraCast, o primeiro podcast da Mostra Casa Cor Santa Catarina. Estamos aqui na Casa Cor 2026, Balneário Camboriú, nesse ambiente lindo que é o Living Cool Star. Eu estou aqui a convite da Kathleen para nossa quarta temporada, ela que assinou esse espaço maravilhoso, que está sediando o nosso podcast aqui, um cafezão, né? E tô super feliz com isso, porque o podcast surgiu dentro de uma Mostra Casa Cor, em 2023, então já se foram 3 anos, algo que não era nem para dar continuidade, estamos aqui ainda gravando, já passaram tantas marcas, tantos profissionais incríveis, histórias realmente inspiradoras. Então, Kathleen, obrigada por ter me recebido aqui como anfitriã. Obrigada, Jennifer, mais uma vez. A quarta temporada promete muito, tá sendo maravilhoso, né, os nossos convidados. Então, é isso. E hoje estamos aqui com 2 convidados super especiais, o Vinícius e a Laiane, da Von Ort. Eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouco melhor, mas eles são um casal, trabalham juntos nessa empresa que está na sua primeira casa cor, então eu vou querer saber mais de tudo isso. Eu mesma conheci agora durante a casa cor e já fiquei encantada, mesmo antes de saber que eles estariam aqui no podcast. Já tinham me falado, assim, outro dos ambientes que estão, eu já falei: "Não, eu preciso disso na minha casa". Então vamos falar mais do que a Comorte faz. O meu nome é Vinícius Marangoni, eu sou um dos sócios fundadores da empresa, junto com o Rodrigo Miller. Então a Von Ort nasceu pela necessidade, né, de muitas pessoas que a gente via com este problema de ter o espaço dele organizado nessa parte dos internos de gavetas, né, tanto de cozinhas como dormitórios. Então a Von Ort nasceu vendo a necessidade no mercado e trouxemos para a nossa realidade e falamos, né, poxa, vamos pensar nisso e fazer acontecer, né? Então por isso que surgiu a vontade de criar uma empresa para atender essa necessidade, essa demanda que estava faltando no mercado de imóveis, né? E a Lai E eu sou Laiane, né, estou na Avon Morte já há 8, 9 anos, a esposa do Vinícius. Sou da parte comercial, um pouquinho de marketing, e estou muito feliz em estar aqui. Nossa, um prazer enorme, né, com a Kathleen, com a Jennifer, com o Vinícius. e para explicar um pouco melhor até para quem está assistindo, a Von Ort, então, ela trabalha com toda a parte não só de organizadores, mas de prateleiras, tudo que é dentro, né, dos armários ou até alguns expostos, né. Mas fale um pouquinho mais do que a empresa faz, porque é um nicho bem específico, mas eu vejo com uma dor muito grande também, né, como você falou, surgiu disso. Sim, Qual que é a linha, assim, de produtos de vocês hoje? É tudo exclusivo, é sob medida? Me conta sim. um pouquinho mais. Então a Von Ort, o que ela produz, são produtos completamente sob medidas, né, totalmente sob medidas, personalizados, que é um mercado que tem se demonstrado, assim, muito crescente, né. E que Então tem tudo a ver com a casa cor. e tem tudo a ver com a casa cor, que aqui cada ambiente é diferente um do outro e as necessidades também são diferentes, até para fazer com que a amostra seja tão procurada assim. Então a Von Ort ela é especializada, é uma indústria especializada em produzir organizadores de gaveta sob medida, totalmente sob medida e também personalizável. Então tanto para o ambiente de cozinhas, para dormitórios, essa linha de madeira, de couro, e nós na Casa Cor em específico, nossa primeira edição e também valorizando os ambientes aqui, nós lançamos um produto que é revestido em couro, com costura, então assim, prateleiras, frentes de gaveta, fundo de dormitório. Então nós estamos ampliando cada vez mais a linha, né, completando a linha, tanto de cozinha como de dormitório. Então a Von Ort veio para resolver não é um problema, mas resolver essa situação, deixar tudo no lugar. Até o nome Von Ort significa em alemão "no lugar". Ah, e olha só. Então por isso a gente viu essa necessidade, criou a marca, pensando em resolver esse problema, né.
E aqui, Cassie, o que que tem no teu ambiente, assim, que tu viu que é bem diferenciado, que você gostou, até que vocês me falaram que estão lançando, né? Sim, então eles chegaram, na verdade, super assim dentro do tema da Casa Cor, né? Porque esse revestimento de couro que é o Merlot, né, faz todo sentido assim de vinho, prédio é pericó. Então eles toparam super a ideia da mostra, assim, realmente, né? Trazendo também um pouquinho para o tema, né? Quando a gente fala do tema da Casa Cor, que é mente e coração, a gente sabe que a organização faz todo sentido, né? Que isso, quando a gente organiza a gaveta, a nossa cabeça flui melhor, né? Então, fez todo sentido, assim, para dentro do tema mesmo. E aí, os de couro que não tinha, ou tinha? Já tinha na linha os Não, ela de já panela? tinha, ela já tinha o couro na linha, só mudou a cor, né? O que a gente lançou foi a cor. Isso, nós já temos, né, uma linha de couro ali para parte de dormitório, em veludo, em linho e couro também. Só essa cor em específica, né, a Merlot, nós estávamos já estudando, mas ainda não fazia parte do nosso portfólio. E foi a partir dessa demanda que nós decidimos, não, vai entrar agora também algumas outras cores, vai entrar junto agora para o lançamento que nós estamos fazendo aqui na Casa Cor e vamos disponibilizar para os nossos outros clientes. Mas ela entrou, né, específica Pra cá. Aqui a gente tá tudo na paleta, né? Sim, De aqui é- bordo, né? Pra completar aqui com o líder por sal que tem, né? Essa paleta. E eu queria saber, porque assim, o InspiraCast surgiu disso, né? Que a gente às vezes vê uma empresa ali firme, sólida, e a gente fica imaginando assim, ai, da onde que veio, né? Às vezes até um profissional, já passaram tantos profissionais, arquitetos, designers mesmo, que são super renomados hoje, e eu ficava, meu Deus, como é que essa pessoa começou? Né? Então daí que surgiu o InspiraCast, para contar histórias inspiradoras que vale a pena compartilhar. Então eu sempre pergunto do início, né, de vocês. Você falou que tem um sócio, né, que é o Rodrigo, Sim. e que começou vocês dois, né? E como é que veio, assim, você antes já fazia algo relacionado à área, ou qual que é a história ali desse Sim. começo? A história, eu acho que é uma história interessante em que sentido? Nós nos conhecemos, eu e o Rodrigo nos conhecemos trabalhando junto numa empresa que vende móveis planejados, atende o sul do Brasil e São Paulo. E o Rodrigo, o meu sócio, ele é engenheiro de produto, então ele é o gênio do negócio, né? Assim, de como produzir, de como fazer, que máquina. E eu, nessa empresa, eu comecei a atuar na área comercial. Então nós trabalhamos junto nessa empresa por 20 anos o total, né? Total, assim, Que também fechando é a alma do negócio, Que o é a alma. comercial. Se não Isso, tem, que é algo do negócio. Então juntou ali a expertise dele de como produzir o produto e eu nessa parte comercial de enxergando o mercado, né? Se o mercado ele tinha necessidade, não tinha, se ia dar certo ou não. Então, em 2000, nós trabalhando nessa empresa desde 2000 eu entrei em 2006 e 2015, que foi o ano que nós fomos presenteados por essa empresa de irmos conhecer a produção das máquinas dos móveis planejados lá na Alemanha. E lá na Alemanha, eu e ele, né, já tínhamos uma amizade, fomos junto para lá. E lá nessas empresas, além de conhecer o setor fabril, nós conhecemos os showrooms dessas empresas. E algo nos despertou de que dentro das gavetas também era muito explorado o mobiliário, não só externo, não só externamente. Dentro das gavetas, todas as gavetas tinham a sua funcionalidade, tanto para cozinha como para dormitório, assim, muito bem elaborados os projetos, e o interno também era pensado, não era só pensado externamente. E nós viemos assim, sem falar um para o outro, nós dois olhamos aquilo com bons olhos e falamos assim, poxa, olha, isso é interessante, é algo que a gente não vê muito no Brasil ainda, né? E como ele era engenheiro de produto e eu comercial, nós voltamos para casa e sempre dava na coleção de produtos, quando íamos lançar novidades, nós não tínhamos essa solução de ser editável, estar assim dentro dos softwares, né, que as pessoas usam para fazer os projetos e tal. O que tinha no mercado era modular e um preço muito alto. Aí nós pensamos assim, poxa, necessidade existe, né? E a gente ficou com aquela pulga na orelha e pensando nisso. E o Rodrigo, como eu falei que ele é um gênio
dessa parte de máquinas e tal, ele estava construindo uma pequena CNC. Comprava umas peças aqui, umas ali, construía uma CNC. De hobby, né? De hobby, o hobby dele, assim, né? Nas horas vagas, ele construindo uma máquina para fazer desenhos em madeira e tal. E Já vê que já tem amor, né? Porque quem começa no hobby é porque já tem amor. Brincadeira, ele começa. Então, na casa do pai do Rodrigo, seu Arnoldo Miller, né? O nosso saudoso Arnoldo Miller, já não está entre nós, mas deixou um legado muito bonito. Atrás da casa dele, lá numa garagem, o Rodrigo estava instalando essa máquina e o filho dele, o Thalisson, né? Que hoje ele é o nosso financeiro, ele produzia tábuas de churrasco, né, personalizadas. Então, olha só, personalizadas desde essa época, para se diferenciar do que tinha no mercado. E ele produzia essas tábuas e vendia. Ali, aqui, vendia gravado lá logo do time, o nome da pessoa e tal. E o Rodrigo veio um dia para mim e falou assim, poxa vida, tava pensando em abrir uma empresa e tal, né, para empreender, fazer alguma coisa aí fora da onde nós trabalhamos aqui. Falei, olha, o dia que você for abrir a empresa, eu quero ser teu sócio, né? Eu estou aqui disponível. Mas ficou até com um jeito de brincadeira isso, sabe? E até que chegou um dia, nós olhando novamente a linha de produtos que nós tínhamos na empresa onde trabalhávamos, nós novamente a necessidade de ter organizadores editáveis. Nós falamos assim, poxa, por que a gente não produz um produto assim, né? Aí o Rodrigo falou assim, olha, vamos abrir uma empresa e tal. Eu falei, eu quero ser teu sócio, o que nós precisamos, Rodrigo? E daí ele era o gênio, eu falei, eu vou achar como vender isso, né? Como eu já faço comercial na empresa, eu visito os lojistas, ofereço e tal, mas nós já estávamos vendo essa necessidade. E foi onde começou. Então ele começou a pesquisar máquinas que nós precisávamos na época. Aí nós pegamos o nosso dinheirinho da poupança e fomos começando a comprar máquina, comprar essa matéria-prima. Ele estudou a matéria-prima. Aí, já nessa garagem da casa do pai dele, nós produzimos o primeiro organizador, que foi algo assim, poxa, é o teste, é um protótipo e tal. E aí eu comecei a oferecer nas lojas onde eu visitava. Olha, nós estamos entrando com um produto aqui e tal. O nosso diretor da empresa, o Leucir Marafon, né, que manda um abraço para ele também. Ele é uma pessoa sensacional que nos abriu as portas e falou, vocês coloquem esse produto aqui na indústria aqui. Olha, Nós que estamos legal. vendo a necessidade. Então eles nos deu essa mão, sabe, esse empurrão assim, fala, olha, é uma necessidade, comecem por aqui e vocês têm um laboratório aqui para ir testando esse produto. E eu comecei a oferecer o produto para as lojas e as lojas foram comprando. E eu falava assim, coloca no seu showroom, começa a oferecer a sua cozinha, né, o seu dormitório, e dê como um brinde para o seu cliente um organizador sob medida. E os lojistas foram acreditando nisso, foram comprando a ideia e o produto começou a ganhar corpo. Mas na empresa, como tudo é difícil no começo, nós produzimos de tudo. Ainda nós fazíamos tábua de churrasco, fazia brindes. Então, assim, para pagar o funcionário, né, o Thalisson na época, né, o filho do Rodrigo, e logo depois veio a Thalissa, né, a filha do Rodrigo, trabalhar conosco. Então, eles saíram dos empregos onde eles estavam e vieram trabalhar conosco, acreditando também que a empresa teria o futuro. E aí entra também a pincelada do seu Arnoldo Miller, o pai do Rodrigo, que ele já acreditava antes de nós na empresa, sabe? Ele já nos dava aquela força, falando, não, vai dar certo e tal. E daí, imagina, ele morava e atrás da casa dele é onde que estava a indústria, né? E um monte de poeira e tal, até que nós, 2017, aí nós vamos lá registrar um contrato social, vamos fazer a empresa então. E aí nós começamos a pegar o nosso dinheiro e investir. Precisa comprar uma máquina, isso e aquilo, vamos atrás de um espaço, né, um lugar próprio para ter uma empresa, né? Aí conseguimos lá um espaço e começamos, colocamos as máquinas lá, o Rodrigo ainda trabalhava na empresa junto comigo, né? Ele não saiu da empresa porque nós não tínhamos como se manter. E aí, lá nessa empresa, na nossa empresa que nós tínhamos criado, começou a trabalhar o Thales e a Thalissa, e nós começamos a fazer de tudo e tal, mas sempre com aquela ideia, o organizador é o nosso carro-chefe, aí é isso que nós queremos produzir no futuro. E aí que, com a entrada em muitos clientes do nosso produto, né, começou a ganhar corpo. Então, nós começamos com a linha de cozinha, aí logo, poxa, já veio uma outra necessidade. Tá, e para a linha de dormitórios? O que nós vamos ter de organizador? Daí nós criamos a linha de dormitório. Então a empresa foi crescendo assim.
Aí tem algo curioso que nós, como o Rodrigo, ele é Miller. Então, Miller é um nome muito conhecido e é de origem alemã. E como nós fomos para a Alemanha, ficou essa essência da origem germânica. Nós vimos lá que os alemães, eles têm um perfeccionismo, né? Tudo tem que ser muito perfeito, muito organizado. Eles são rígidos no horário. É incrível, assim, a cultura deles. E nós trouxemos isso como um DNA. Falou assim, nós vamos fazer algo, produto perfeito, tem que ser, assim, com preço justo e tal, e que se encaixe na necessidade de cada um. Então, nós trouxemos essa origem germânica e nós fomos registrar a marca daí, né? Colocar como, antes começou como Miller Arts, daí nós mudamos para Miller Organizadores, e daí a Laiane entrou na empresa lá em 2020, na pandemia, onde a empresa começou a aparecer mais no mercado, né? No Instagram, nós tínhamos daí uma plataforma digital para vender na internet, porque parou tudo na pandemia, nós falamos, vamos começar a vender na internet, que foi onde a Laiane veio agregar, se especializou na área de marketing, e daí a empresa, assim, começou com muitos seguidores, nós vendíamos para o consumidor final, assim, era algo novo para nós, mas assim, estava sendo legal porque a empresa estava se tornando mais conhecida e nós estávamos conseguindo pagar os custos, né, da empresa. E isso foi crescendo, crescendo, e a Laiane, como, além de minha esposa, né, assim, ela desenvolveu muito bem essa área de marketing e comercial. E eu fui auxiliando ela nessa área comercial. Eu falei assim, ó, o nosso propósito aqui somos indústria, nada contra atender o consumidor final, mas nós não vamos atravessar, né, essa ponte sozinho. Então nós vamos criar a linha de produtos e nós vamos atender a indústria. Ah, qual indústria? A Todeskine, a Movelmar, a Simoneto, a Boa Vista, a Castine, enfim. Aí nós fomos atrás das indústrias parceiras, né, que pudessem agregar isso no seu software e vender o nosso produto. E começou a dar certo isso, né? Que antes nós vendíamos praticamente para consumidor final. A Laiane entrou, né, e tal. Nós tínhamos ali a página e vendia pela internet. Daí eu falei, nós temos que virar essa chave. Temos que ir para atender as indústrias, né? Ou atender lá as grandes marcenarias, né? O lojista que muitas vezes não tem acesso, mas assim, entender o CNPJ, porque ele é bem trabalhoso, né? E aí, E até que vem um volume bem maior de cada cliente, exato, né? Cada cliente. Isso aí, deixar tipo para vocês atenderem um consumidor, né? Fidelizamos daí, né, o cliente, ou o lojista, né, ou a indústria. Então a compra, né, vem de novo, né? Não é só uma vez. Acontece a recompra, né? E aí nós fomos registrar a marca, não conseguimos, que Miller é um nome muito conhecido, né? E aí nós procuramos lá, achamos uma agência, né? Uma agência que desenvolveu um nome, né? Fez uma entrevista com nós lá, tudo, da história, desenvolveu um nome e chegou para nós e falou, tá aqui o nome de vocês, ó. Ah, e qual o nome? Von Ort. Ah, Von Ort, tá. Então, origem alemã. E o que significa Von Ort em alemão? Traduzindo para o português, significa no lugar, do lugar. Então, é um nome que representa que os nossos organizadores, o que nós fizemos é para deixar as coisas sempre à mão, sempre no lugar, né? E assim, você chega na sua casa, você vai receber alguém e tal, abre uma gaveta, as coisas estão sempre no lugar. Então, para você ganhar esse tempo, né, não perder isso no dia a dia, né? Então, a origem do nome Von Ort chegou para traduzir isso, que é a nossa essência, o nosso DNA, né? E o legal do cuidado deles, da organização, é que não é só no produto. Quando a gente recebe o produto, a organização já vem na caixa, é uma experiência. Quando você tá abrindo o produto, assim, é tudo muito organizado, assim, a caixa é organizada, bem etiquetada, um número da gaveta. Então é realmente uma experiência, assim, a organização já vem no berço, assim, desde o começo. É isso aí. E pegando o gancho do personalizado, né, que eu acho que é bem bacana. E aqui na Casa Cor, vocês podem ver que é tudo muito personalizado. Lá atrás nós personalizávamos as tábuas, tudo. Ah, quero gravar meu nome, nós gravamos e tal. Isso veio para a Von Ort também. Então assim, ó, eu posso gravar minha logo no produto? Pode, nós personalizamos ainda os produtos, né? Então para a indústria isso foi muito bom, que coloca a marca da indústria, coloco muitas vezes o nome do consumidor final, né? Então isso nos agregou essa personalização que vem chamando a atenção e nos ajudando, né? A gente consegue ser mais
Eu vou pedir pra produção colocar uns vídeos passando os organizadores de vocês, mas vocês fazem, Sim. tipo assim, pra talheres, pra panelas, né? Pra Isso. ali, aqui, o que tem aqui no teu ambiente pra facas? Nossa, tem acho que pra todos. Meu tempero. Pra temperos. temperos, é maravilhoso, né? Sim, aham. Agora eu tô até com hiperfoco em comprar tempero pra organizar. Então eu tenho de faca, tem aquele kit cozinha que é um xodó, assim, que já vem inclusive com os acessórios. Então, eles criaram também pra mim aqui dentro da Casa Cor, que foi uma necessidade, por isso que quando tu fala assim, o Rodrigo é um gênio realmente, né, Aham. porque eu falei, Rodrigo, eu queria tanto organizar as tampas de panela, sempre é uma necessidade que a gente tem. Nossa, eu só vi quando chegou, tava perfeito, assim, Sim. nossa, chegou. E aí vocês também estão no Nelson aqui do lado, que é bem focado em dormitório, né? Então um closet do sonho. Quem não quer ter tudo de acrílico, de couro, tem as caixas, né? Com com detalhe personalizado Isso, também. isso. Aham. E no que me chamou a atenção quando eu vim, o primeiro dia que foi na inauguração foi da Jéssica, que é uma loja, né? Então ela tem várias prateleiras, que é para expor as joias, porque tem a loja de roupa e a loja de Acessórios. acessórios, Mas- e daí dá um destaque a mais, assim, para os acessórios dela me contando, né? E eu vendo ali a costura, eu já falei, cri-cri, assim, né? Tá olhando pra ele, ó. Detalhes. E eu lembro que na época, assim, a gente nem tinha marcado o podcast, nada ainda. E ela me explicou, assim, bem assim, não, porque é muito legal, porque trabalham com qualquer marcenaria. Se tu já tem o teu marceneiro, se tu já tem, é só chamar eles que eles complementam. As frentes das gavetas, né, também no mesmo couro, combinando. Então, assim, tudo isso acabou me chamando Isso. bastante atenção, assim, bem legal. Lá no ambiente da Jéssica foi um desafio para nós, porque nós já estávamos, né, o produto já estava em desenvolvimento, o Rodrigo tinha feito testes, já estava finalizando nessa parte de Promob, mas as prateleiras todas retas. E lá tem tudo curto, tudo orgânico, na frente, atrás, né? Então, quando veio essa demanda da Jéssica, nós falamos, não, vamos fazer. O Vamos. Rodrigo e o Vinícius vieram, tiraram os moldes lá e já estávamos vendo algumas cores, né, para fazer o lançamento. Essa cor Bordeaux, ela estava muito presente na Expo Revestir e a Jéssica não, lá em Milão. Em Milão também, é. Lá em Milão tem, e no meu ambiente tem, estava lá na nossa mesa, né, várias cores. Então vamos colocar essa, vamos lançar. Então foi feito várias coisas novas, né, ali no ambiente da Jéssica. Uma parede também foi revestida, os cabideiros. É, legal. Então, Que dá pra ver que explora não só, a gente pensa, dentro da gaveta. Não, tem um monte de, assim, de braços que sai disso toda- e que entra dentro desse mesmo conceito de tudo no lugar. toda a parte de acessórios, né, ali para os móveis. Assim, uns cabideiros personalizados. Isso aí. Os revestidos em também. couro. Ai, que lindo. E o detalhe é que o desafio ainda vem em tempo recorde, né? Sim. Pra Casa Cor, Casa Cor. Então, como é que tá sendo assim a experiência Casa Cor? Primeira vez. Vocês tinham esse sonho de participar da Casa Cor? Já tinham visitado, já conheciam, já queriam? Como é que foi? Quem que trouxe? Foi a Lai que trouxe? Veio da onde isso? Então, o nosso produto já esteve presente em algumas edições, de Curitiba, São Paulo. Eu já tinha visitado e visto, né? Nossa, a gente fica muito feliz de ver o nosso produto lá, mas não nós como fornecedores oficiais, né? Então, essa edição é a primeira edição que nós estamos, através do convite da Kathleen, ela que plantou essa sementinha. E nós conversávamos, né? E eu levei isso pro Vini, levei isso para toda a equipe, né? Fomos conversando e todo mundo topou. Um desafio para nós, porque nós já pensávamos em participar, mas foi algo assim, antes do que nós tínhamos planejado. Então, estamos muito felizes. Nossa, sendo uma experiência incrível para nós. E é intenso, né? Incrível. É, Ali intenso. desde do início, né, de preparar os produtos, de decidir o que vai ser. Eu comentei do ambiente da Jéssica, que foi um ambiente assim, mais desafiador pelos produtos novos, mas também ao mesmo tempo foi muito gostoso, assim, tipo, no ambiente da Kathleen. São produtos que já estão em linha, então assim, vamos colocar nessa gaveta, então de talheres, nessa de concha, nessa kit de cozinha. Foi assim muito satisfatório escolher, né, os nossos produtos. Nós temos para cozinha a cor da lâmina de madeira natural, mas no ambiente da Kathleen
combina o ébano, que é a cor escura, né, então toda essa escolha dos produtos também foi algo, assim, satisfatório, né, prazeroso, né. Sim, foi muito Então gostoso, na verdade. E eles direcionaram muito bem também, assim, sabe, porque a gente, né: "Ai, que perdido, casa cor, é uma loucura, socorro", e eles e eles ajudando, direcionando, foi fantástico, assim, esse processo de tudo, assim, escolha. Eu acho que vocês poderiam falar do tempo também, porque é muito Sim. rápido. É muito rápido, até porque, Sim. assim, se é personalizado, é sob medida, né. E Uhum. as coisas já ficam prontas em Sim, cima da hora, e vocês entram com exatamente. o último, Sim. Isso né. aí. E então, eu falo assim, que fornecedor que tá na Casa Cor e que sai, assim, com vários ambientes e que sai bem falado, porque eu só ouvi falar bem de vocês, né. É uma coisa, assim, que não é fácil. Quem tá por fora não tem noção de como é corrido, e depois também é corrido aqui dentro, né. Você tá conseguindo dar essa assistência, estar aqui gravando por gente, Isso. obrigada, feliz de Aham. estarem aqui com a gente. Foi bem rápido. A nossa produção já é rápida, né, porque nós, temos um prazo ali de 6 dias úteis de produção. Não, Então o tu imagina, produto eles têm 6 dias, a gente quer mais, a gente quer 2. Pode ser de um dia hoje. prazo Quantas horas de produção, né, Cat? foi a nossa produção é muito rápida, o produto ele entra na produção, às vezes antes de 6 dias, a gente pede 6 dias, né, porque, se precisa fazer algum ajuste, algum acabamento diferente, mas geralmente é antes ali 4, 5 dias. E então o produto ele entra, fica ali na produção, logo sai. Mas no caso dos produtos para Casa Cor foi ainda mais rápido, é tudo prioridade, né, mas, ó, eh, lá para nós, né, muito satisfatório, né, os próximos passos também lá internamente para quem, faz, falar o financeiro liberar, a parte de PCP para fazer os desenhos, quando vai para produção, todo mundo, assim, né, estava acompanhando, Casa Cor. A gente coloca lá, né, ó, esse é Casa Cor, esse vai a logo, esse é para tal ambiente. Todo mundo na expectativa, né, lá no final, na produção, lá na parte de embalagem, e nós falávamos: "Ó, esse produto vai estar um ambiente lá, acompanha a Catherine, começa a seguir, olha, veja". Então foi uma expectativa, assim, para todos, né. Já Aí tem um gostinho especial, assim, Sim, é tudo muito intenso pra quem tá aqui, sabe o que é intenso assim mesmo, é um caminho às vezes dolorido, assim, né, mas sempre tem um gostinho especial. sim. Não, e também faz muitos networking, assim, muitas relações verdadeiras, assim, eu conheci a Catherine ano passado na Ano Casa passado, Cor. aham. Aham. E a gente se conectou, né, e esse ano daí ela me convidou. A gente já tinha um podcast que gravou ano passado, gravou em outras, edições, e daí ela falou: "Esse ano eu tô sem ambiente aqui", ela falou: "Não, vem gravar porque foi super gostoso, vamos fazer acontecer aqui no ambiente", e acabou dando certo, né, estamos aqui com todo Esse ambiente maravilhoso, todo e a gente até girou as coisas aqui, moveu pra montar um estúdio. É, sim. Então eu acho que o que a gente leva mesmo da Casa Cor, além dessa conexão, esse network de empresa, né, da gente como CNPJ, Sim. essa conexão de pessoas mesmo, assim, né, a gente conhece pessoas, então, faz amizades aqui. E acaba se ajudando até na parte profissional. Nossa, o tanto que eu pedi outra vez, eu falando com o Michael, né, me ajuda nisso, aquilo, assim, daí é bem legal, assim, a gente pra mim só saiu coisa positiva daqui, assim. Aham. Eu te falo que eu via, a Casa Cor, cada um com o seu espaço. Claro que você vai defender a sua ideia e tal. Eu pensava: "Como é que é essa concorrência lá dentro, né? Será que existe, sabe, tanta concorrência um com o outro?" E eu me surpreendeu isso, sabe, um ajudando o outro, Mas é nós aqui. o outro. Tem lugares que dá briga. É que é Às vezes dá briga. às vezes dá briga, é que isso ficou nos bastidores, então é porque eu não vi. Não, mas aqui o pessoal tem uma boa relação. Boa Mas relação. acho que porque a gente tem uma boa relação mesmo, assim, sabe, mas a gente Não, mas no geral sim, tem muita gente. sim. A Mari estava contando, né, que ela conheceu, né, o Klaus na Casa Cor, e ela estava contando que eles são padrinhos de casamento de outro casal, que foi vizinha, assim, da Casa Cor de Ambiente, então acaba fazendo, sim, amizade. Ai, sim, né? Nos profissionais. Ontem nós tivemos uma experiência legal, nós cantamos parabéns por uma arquiteta lá e comemos bolo lá, gente, que era assim, Lá do Raul. poxa, olha só que coisa boa, né, esse relacionamento, essa proximidade, né? A gente brinca às vezes que a Casa Cor parece o Big Brother, assim, porque parece um reality, assim, a gente fica aqui, né, muito Fica aquele intenso. desespero. Aí chega de manhã, tá acabada, depois tá produzida pra gravar. Então é muito intenso, assim, realmente. A gente conversa mais com as pessoas aqui do que
com mãe, pai, porque tá pai Tá morando aqui, né? Tá Como é que é morando. vocês trabalhando juntos, assim, marido e mulher? Ah, então, nós começamos esse ano a trabalhar junto, porque o Vinícius ele trabalhava ainda na empresa, Na indústria de imóveis lá, onde eu fiquei por 20 anos, né? então eu já falava pra ele antes, só você precisa vir pra cá pra nos ajudar, né? Mas tudo tem seu momento também, né? E eu já estava lá na empresa, fazendo essa parte comercial com muita orientação do Vini. O Vini, sim, eu sempre falo, foi porque eu não sou da área, eu sou formada em outra área totalmente diferente. Eu sou formada em educação física Olha! e lá em 2019, 2020, eu decidi que eu Migrou. queria fazer algo diferente, né? Então, não estava mais feliz naquela área. Foi quando eu me envolvi com a empresa e, nossa, amei, né, essa área. Então o Vini, ele tem muito essa de me orientar, de me dar inspiração, eu sempre falo, ele é minha inspiração nessa área. Ai, que legal. E e a gente se dá muito bem. Mas eu tinha esse receio, tipo, a gente que conversa bastante, né, em casa, sobre trabalho, mas no trabalho, né, a gente trabalhava diferente, separados, né. Então eu pensava: "Como que vai ser quando a gente for trabalhar todo dia, na mesma sala, na mesma área?" Mas para mim está sendo maravilhoso. É, A gente se dá muito bem, conversa e eu vejo grandes empresas, tá, que crescem, assim, o casal construindo junto. Tem muitos, né, muitas "Ah, tu também Eu trabalha". também. Eu acho que isso acontece, na verdade, quando a gente ama o que faz. Porque aí a gente não sente que tá trabalhando, Sim, né? Então, deve ser assim pra vocês também, como é pra mim. A gente fala de trabalho o tempo inteiro. Porque às vezes eu brinco com meu marido e falo assim: não, hoje a gente não vai falar de trabalho. Acabou o assunto. Tipo, era certo. Não tem como, né? Não tem como. E Vini, às vezes, em casa, a gente também ficava conversando. Não, agora não dá um tempo. Ah, daqui a pouco tá de novo, né? Falando. Mas e assim, a Vânia que estava aqui antes da Também. Tela também, ela trouxe depois o marido trabalhar com ela. E assim, muitos arquitetos que eu já entrevistei, que já estiveram na no InspiraCast, que são referência também. Chegou um determinado momento que ou o marido puxa a mulher, ou a mulher puxa o marido. Que a empresa começa a tomar uma proporção tão grande que daí você quer todo mundo pro mesmo lado, né? Então é muito bacana. E eu não, né, as pessoas falam: "Ai, tem que separar a vida pessoal, profissional". Não tem, chega uma hora que é tudo junto, né? E eu acho que como pessoa nós somos uma só, né? Não tem como É isso desassociar mesmo. quem nós somos pessoal e empresa, né? E cada vez mais a gente caminha para esse lado do humano, né? Com tanta inteligência artificial que é ótima, eu amo, surgindo, mas o lado humano acabou entrando muito mais no profissional com esse movimento das IAs e tal, porque daí você tem que mostrar esse lado pessoal, né? Esse lado das conexões que só a gente sabe fazer e ele não consegue Isso. te replicar. Isso mesmo. Ai, mas pode falar, pode. Não, eu pego esse gancho Aham. do assim, acho algo de família mesmo, sabe? Não tem como você desvincular uma coisa com a outra, até porque nós ficamos muito mais tempo na empresa Sim. do que em casa, praticamente, né? E lá na Bonhort, a gente tem muito isso na essência também. Legal. Então, todos os nossos amigos, funcionários e tal, que a gente vai fazendo até amizade com eles, de colocar que o nosso produto ele tem que ser perfeito, tem que ser, tá no DNA. Então, assim, a gente conversa com as pessoas lá dentro mesmo, sabe? A gente busca eles para falar assim, ó, venha fazer parte aqui junto conosco disso, entenda que isso aqui vai lá para uma amostra, vai passar milhares de pessoas por lá e é o nosso produto que vai estar lá, você faz parte da empresa. Então não falar assim: "Ah, eu sou um dos sócios e não dou bola para você", muito pelo contrário, nós somos bem mais humanos, assim, com todo mundo, e isso eu acho que vem nos dando essa gratificação, sabe, de fazer um produto que a gente fala perfeito, mas com carinho, porque lá tem muitas máquinas, mas muita mão, sabe, é mais artesanal do que industrial o nosso produto, então passam por muitas mãos. Então cada um tem que ter o seu cuidado para fabricar o produto, até que ele chegue aqui e fala: "Poxa, olha aí, ó, eu que embalei esse produto, eu que gravei a logo ali do cliente", então isso é gratificante para nós, sabe. Não é simplesmente fazer um produto e enviar. Ele vai com muito amor, com muito carinho, é feito por muitas mãos. A nossa
Indústria é bacana de visitar ela, porque ela é industrial, daí tem máquinas de costura, tem serras, tem coladeira de borda, tem máquinas a laser. É um negócio assim que tu fala, meu Deus, que loucura isso. Até porque envolve vários materiais, né? Que é Vários materiais. madeira, acrílico. É isso aí. Então daí entra a engenharia junto com o comercial e a gente tem um pouco no DNA de falar assim, vamos falar o mínimo de não para o nosso parceiro, né? E falar o máximo de sim. Ah, pode fazer isso sim. Ah, e se você fizer assim, pode ser sim. Então aceitar esses O desafios. cliente, né? De escutar, de entender o que ele está precisando, né? E Uhum. E eu sei que não existe uma fórmula do sucesso, né, mas, escutando muito no podcast e parece que a fórmula do sucesso realmente é desenvolver as pessoas, né. Quanto mais carinho e amor tu tem pelas pessoas que estão com você na jornada, assim, as coisas acontecem, né. Direciona, assim, para um lado bom, assim, pra acontecer realmente. E eu particularmente gosto muito disso, né, que nem o Vini comentou ontem no aniversário da Raíssa, né. Eu lembrei do meu aniversário, que foi agora alguns dias atrás. A gente tem esse hábito também, né, lá falando na parte de escritório, lá no dia do aniversário, a gente leva um bolo, comemora todos juntos, né. E no dia do meu aniversário, eu levei um bolo, todos nós lá da equipe comemoramos, né. Eu gosto muito do pessoal, né, porque a gente passa muito tempo com eles e acaba se tornando família, amigos, né. E e ficou o dia inteiro lá, né, no meu aniversário. Eu poderia, né, não ter ido trabalhar, hoje não, mas eu estava lá e Faz estava questão. vivendo. À tarde eu convidei os pais do Vini, os meus sogros, pra irem lá comer um pedaço de bolo. E aí, isso é amor, né, não tem como restar bom, porque é amor. E ficamos lá até a noite, né, mais um casal de amigos nossos foi lá, então, lá é a parte do nosso lar, né, e as pessoas que estão lá conosco, né, então tem esse amor, assim, né, lá por trás do produto, tem todo o nosso relacionamento, né, com as pessoas e Isso aí. Que legal, e a gente já está se encaminhando para o fim, eu podia ficar horas aqui Sim. falando com vocês. Primeiro agradecer muito, né, vocês estarem aqui, serem se disposto, né, a contar história, estar aqui com a gente, porque realmente é muito importante, assim, eu gosto muito, né, falei, não é porque eu gosto mesmo de saber quem que tá por trás, né, da marca, é muito importante, assim, quando a gente vê, e eu vendo vocês falando que as coisas foram acontecendo aos poucos, e isso é muito meritório também, porque às vezes a gente vê, de repente uma marca surge do nada e assim como surge do nada, acaba do nada, muitas vezes, né. Sim. E a gente vê que é algo sólido, né, que foi construído passo por passo, que foi surgindo necessidade, então vocês estão de parabéns, tá, vocês são muito, eu gostei muito de saber de tudo, e eu sempre pergunto no final, já que é InspiraCast o nome, tipo uma frase, alguma coisa que vocês queiram deixar, assim, como inspiração para as pessoas que estão nos ouvindo, nem lembro se eu tinha mandado isso, ma mas pode estava lá no finalzinho, assim, do mini roteiro, mas pode ser algo, assim, bem Ela gosta de pegar de surpresa. mas pode ser, assim, não precisa ser, assim, só para inspirar, se quiserem algo para inspirar as pessoas ou até da história de vocês, que seja, assim, como se fosse um encerramento, para marcar esse final do nosso episódio. A Cat também, né, você pode também dar o teu, parecer primeiro e a gente deixa eles falarem, então, por último, para encerrar. Ó, então eu vou falar, teve um momento no episódio que me chamou bastante atenção e eu queria trazer isso pra inspiração, assim, né. Tu falou que como que é o nome do pai do Rodrigo? Arnoldo Miller. Arnoldo, que seu Arnoldo acreditou em vocês Sim. antes de vocês mesmo, né, acreditarem, assim. Então eu acho que é isso, assim, sobre acreditar, sabe. Às vezes a gente tem que acreditar no nosso coração, assim, e seguir aquilo que o coração tá pedindo, né. E deixar um agradecimento para vocês também. Obrigada por acreditar, né. Aham. Acreditar no evento, acreditar na Casa Cor, acreditar em nós profissionais, né. Dedicar todo esse tempo, esse amor que vocês né, dedicaram muito amor, assim, para fazer Sim. acontecer. Então, é isso, obrigada por acreditar na gente. Obrigado nós. Nós agradecemos aí essa linda experiência que estamos tendo, né. Muito bom. Não sei quem que tá na sequência. Vocês dois. Tá. Esse acreditar que a Kathleen falou, é algo assim que até hoje me inspira, né.
Eu acho que legal o InspiraCast, que ele vem assim, o que te inspirou a você montar uma empresa, acreditar, né? Então, acho que o acreditar nesse detalhe e no sonho, porque muitas vezes nós não estamos acreditando e tem pessoas do nosso lado que nos querem bem e eles estão te empurrando ali, falando assim, ó, acredite que isso pode dar certo. Pegando essa fala do seu Arnoldo Miller, que assim, isso me chamou muita atenção e me marcou, sabe, na vida, que ele nos inspirava todo dia, ele ia lá e cumprimentava todo mundo e falava assim: "Ó, não, isso aí vai dar certo". Muitas vezes nós não acreditávamos naquilo, "mas será que vai dar certo e tal?". E algo que me surpreendeu, assim, poxa, a nossa empresa, de repente, ela tinha estourado, assim, meu Deus, muita gente procurando, queriam saber da onde que surgiu a empresa e tal. E isso ia nos inspirando cada vez mais, sabe, para continuar crescendo, continuar evoluindo, trazendo as pessoas para trabalhar conosco, fazendo elas acreditarem também no negócio, né. Porque você entra lá, o Rodrigo, meu sócio, fala: "Poxa, parece uma indústria que faz caixas, né, produtos pequenos e tal". Eu falei: "Olha só os detalhes, como nós olhando para os detalhes, com essa nossa inspiração, olhando para os detalhes, as pessoas também entendem o nosso negócio, né. Não é simplesmente assim, é algo aleatório, é algo assim que está fazendo sentido tanto para nós como para as pessoas. Então, se você se inspira, a minha mente, assim, fala assim: "Poxa, acredite no que você está disposto a fazer e com toda a sua força, com toda a sua energia, né. Acredite, conversem com as pessoas, tentem procure, assim, existe uma dor ali, o que que eu posso fazer para curar essa dor?". Então, era uma dor que nós sentíamos, né, de vários clientes que hoje são os nossos parceiros, né. Eles tinham essa dor e nós falamos: "Por que que nós não entramos com a medicação nessa dor aí, né?". E foi algo assim que foi nos inspirando cada vez mais. Todas as pessoas que estão ao nosso redor nos inspiram, né. E nós trouxemos isso para o negócio e deu certo. Uhum. Eu continuando a fala do Vini, eu acho que uma coisa muito importante que, né, uma forma de conselho né, é as pessoas, né, que você escolhe, né, para estar ao seu lado. Tanto na vida pessoal, né, quanto na vida profissional. Acho que a nossa empresa, ela deu muito certo, está dando e está crescendo muito pelas pessoas, né, pelo Vini, né, a nossa família, né, e do Vini é a família do Rodrigo, uma família muito honesta, muito justa. Acho que somos todos pessoas muito boas e que nós estamos trabalhando com muita dedicação que está dando um resultado maravilhoso. Então, as pessoas, né, certas, pessoas boas, né, caminhando ao nosso Vou lado. te conduzir para o melhor. Ai, amei. Perfeita essa frase para encerrar. Então, assim encerramos nosso episódio. Muito obrigada. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, InspiraCast, no YouTube, Spotify, inspiracast.casacor. Então, obrigada e até o próximo episódio.